Salmo 121 é o Salmo do peregrino e conta a história de cada um de nós que marchamos sobre esta terra, alguns na contramão, outros no caminho certo. Todavia, precisamos observar este salmo com esperança, porque percebemos que Deus, ele se interessa pelas nossas passadas. Ele conta os nossos passos. Ele conta as nossas lágrimas. Deus sabe exatamente que somos pó e Ele cuida de nós. Na caminhada, nesta jornada da vida, temos a tendência de ir nos misturando com o pó da vida. Sabe, meu irmão, o mais difícil desta vida não é atravessar o vale, é não permitir que o vale atravesse o nosso coração. O mais difícil desta vida não é atravessar os desertos. O mais difícil desta vida é não se tornar um deserto. O mais difícil dessa vida não é superar as crises. O mais difícil desta vida é não permitir que as crises nos tornem pessoas piores. O mais difícil desta vida é não se ressecar por dentro, é conservar a piedade no meio da adversidade, das contrariedades. Isso no meio da sociedade, em casa, nos relacionamentos. E o Salmo 121, o Salmo do peregrino, ele foi escrito para ser lido por pessoas como você e eu, que temos calos também nos pés. E diz assim: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, não cochila, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que alegria saber que temos nosso Deus por nós. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não um refúgio estático, mas um refúgio que caminha conosco. Um castelo forte que anda ao nosso lado. Um refúgio certo. Um socorro bem presente na tribulação. O Salmo 121, ele foi escrito para ser lido na caminhada. Alguns textos podemos ler no secreto de nossos quartos e podemos ler outros textos no fim do caminho, quando alcançamos alguns objetivos, mas alguns textos precisam ser relidos nas passadas que vamos dando nesta vida cheia de pedras no caminho, encruzilhadas e desafios maiores do que nós. Veja só, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista estava com um grupo de transeuntes, ou melhor, peregrinos, numa procissão
indo de suas casas para o templo, para adorar a Deus. Missão nobre, propósito especial, tarefa magnífica, desafios imensos. Porque entre a vida comum e o sagrado que precisamos exaltar em nossos corações, há os desafios. E os desafios ali poderiam ser ladrões escondidos nas montanhas. Eles sabiam. A subida para Jerusalém é íngreme. É numa história dessa que foi contada a passagem do bom samaritano. Mas naquele caso, alguém descia de Jerusalém para Jericó. Mas aqui é uma subida. E havia os ladrões escondidos atrás daquelas montanhas, nas veredas, secretos, esperando uma alma desavisada passar ali para ser raptada, sequestrada. Veja só que metáfora. Uma parábola real que combina com a nossa vida comum. Muitos ladrões estão à espreita para roubar também a nossa alegria. Não é verdade? Pessoas que cruzam conosco e levam o nosso sorriso, deixando para nós as amarguras delas. Gente que com palavras indóceis conseguem azedar a nossa vida. Pessoas que com atitudes difíceis conseguem trazer o nosso coração para baixo, acinzentar nossa alma. O mundo está repleto de gente para nos colocar para baixo. Mas nós temos alguém que está disposto a levantar a nossa cabeça instante após instante, e a palavra de Deus tende a fazer o nosso coração acelerar de alegria, levantar a nossa cabeça, fazermos andar altaneiramente, de cabeça erguida, dispostos, vívidos, encorajados. A palavra de Deus restaura em nós a alegria que todas as más notícias e complicações, adversidades, assaltos à mão armada, palavras que são flechas duras em nossos corações, tudo depondo contra nós, aí vem a palavra de Deus e colore a nossa vida de novo. Diz aqui: eu olho para as montanhas. Há um perigo. Há pessoas dispostas a nos assaltar. Há um risco de vida iminente. Outra situação das montanhas é que lá também havia cultos a deuses falsos, a ídolos. E justamente para lá olhavam os pagãos à espera de uma resposta, olhando para as montanhas, até mesmo para as próprias dificuldades e caçando dali uma solução. Nós precisamos focar mais acima do problema, olhar além dos muros do campo de concentração. Eu lembro de ter lido um livro de Viktor Frankl, dizendo do campo de concentração, um judeu psiquiatra que estava sendo mantido em cárcere ali em Auschwitz, sofrendo as agruras do subjugo nazista, e ele disse que os que sobreviveram aos campos de concentração foram aqueles que aprenderam a olhar por cima dos muros da adversidade, olhar além. Precisamos enxergar acima do que está nos impedindo, acima das montanhas de problemas, além das adversidades. Porque quando nós focamos no problema, você tem um problema no casamento, por exemplo, você foca no problema, você tende a se esgotar nesta luta. Um problema com o filho, um problema no emprego, um problema de trabalho, um problema na igreja, onde quer que estiver a dificuldade, nós temos que tentar olhar para além daquela luta que está diante de nós, e olhar além, no nosso caso, é olhar acima, olhar para o Deus Todo-Poderoso que pode mudar tudo, pode nos surpreender com alegria a qualquer momento.
O Senhor é todo-poderoso para transformar os finais em princípios gloriosos. Pontos finais em palcos de novas histórias magníficas. Deus é Deus, Ele tem feito isso com você desde que você nasceu. A nossa sorte é que Deus existe, é por isso que ainda estamos aqui, todos nós. Porque tudo depõe contra a nossa caminhada, a nossa peregrina vida frágil nesta terra cheia de entraves. Porém, ele diz: eu olho por cima dos montes. Eu não olho para os falsos deuses que possivelmente são adorados ali, e nem para os verdadeiros perigos que estão ali me espreitando, mas eu olho para Deus. E ele usa a expressão Yahvé. Está tudo em letra maiúscula a palavra Senhor. O meu socorro vem do Senhor, do Deus do pacto, do Deus que se comprometeu comigo na eternidade, que antes mesmo de eu nascer já me amava, que antes mesmo de eu nascer já tinha um plano perfeito para mim. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não são os falsos ídolos, não são os ladrões de alegria, não são as montanhas, mas aquele que tudo fez, tudo pode e é surpreendente, miraculoso, magnífico, majestoso, retumbante. É Deus. E ele vai dizer que este Deus que está acima dos problemas é o Deus que caminha com ele. O Deus do pacto é o Deus que tem uma aliança com ele. O Deus que escreve a história é o Deus que está na história dele. Meus irmãos, nossa vida não é um garrancho, não é um improviso, não é uma gambiarra, não é alguma coisa que fomos escrevendo para ver se ia dar certo no final. Deus é quem escreve o enredo e é quem estrutura a história e é quem fará todas as coisas cooperarem para o bem de cada um de nós, porque amamos a Deus, pois ele nos amou primeiro. E aqui ele vai descrevendo agora a luta do peregrino para chegar na casa de Deus. E ele está dizendo que nesta jornada de até 90 dias, que era o máximo de dias que um judeu poderia morar distante do santuário, 90 dias, ele era obrigado a acampar, a dormir a céu aberto, em pousadas quando podia, e ele corria riscos ainda maiores. Porque tem horas que nós vamos até o risco. Tem hora que nós cruzamos o vale da sombra da morte, mas tem hora que o vale da sombra da morte nos persegue. E ele está dizendo exatamente isso. Nesse acampamento que faço, nesse lugar que preciso estar, eu preciso de um guarda que me vigie, um protetor. E aí ele diz para o povo, ele está dizendo para você e para mim e para todos que estão com ele, aquele líder consciente da presença de Deus, ele fala exatamente que Deus não dorme. Pode dormir, pode fechar os olhos, pode descansar, pode cochilar. O Deus que te protege não se cansa e nem se fatiga. O Deus que te protege, ele não tem necessidades de descansar. O Deus que te protege, ele é um guarda vigilante, fiel, atento, protetivo. E aí ele fala de maneira magnífica, mostrando que Deus está de sentinela por nós, velando pelo simples. Diz mesmo o texto, de maneira magnífica, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita aquele que te guarda. Ele não permitirá que os teus pés escorreguem de tal maneira nos abismos e nas encostas desta subida íngreme, de tal maneira que você seja lançado pelas encostas e morra ali de um acidente terrível. Deus vai amparar as suas passadas. Ah, queridos, ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Ele está sustentando o nosso passo. E quando pararmos, não dormita aquele que te guarda. Ah, pastor, mas nós sabemos que acidentes acontecem e pessoas morrem. É do seu ponto de vista e do meu ponto de vista, muito limitado, foi um acidente.
Mas Deus escreveu a história. E aquilo onde temos visto um completo fracasso pode ser, pelos olhares de quem encontrou com Deus, um grande sucesso. Nós não sabemos o que está por trás dos bastidores deste mundo celestial. Eu só sei que se alguma coisa nos acontece, não é porque Deus não pôde nos proteger ou porque Deus se esqueceu de nós. Jamais. Se alguma coisa nos acontece, é porque Ele quis. E se Ele quis, tem planos perfeitos e gloriosos por trás disto, que não entendemos agora. Mas um dia, certamente, veremos claramente que Deus nos amou de tal maneira na cruz e em tudo o que permitiu em nossa vida. Vamos caminhar? O texto diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Olha que figura magnífica. Maior do que o vale da sombra da morte, é a sombra das asas do Altíssimo. O Senhor está conosco como uma sombra, constantemente conosco. Você sabe que uma das peças que mais me encantam é a peça escrita por Matthew Barry, o inglês, Peter Pan. E Peter Pan era um menino que não queria crescer. E Peter Pan tinha uma dificuldade muito grande com a sombra dele. Ele tinha que estar perseguindo constantemente a sombra dele. Era uma batalha. Ele não era um menino que tinha uma sombra. E ele precisava estar o tempo todo buscando a sua própria sombra. É uma história irreal, mas que figura a ideia de que precisamos crescer e entender que a nossa vida precisa ser uma vida maior do que a nossa própria sombra. Nós precisamos ser mais claros do que os bastidores que temos construído para nós. Nós precisamos ser mais reais do que os nossos sonhos. Não viver no mundo da ilusão. E digo isso por quê? Porque corre-se o perigo de nós acharmos que estamos sozinhos. Isso é uma imaginação. Como um menino que não tem sombra, é você começar a acreditar que Deus te abandonou. Por quê? Porque Deus nos abandonaria. Se foi Ele que resolveu nos buscar, não vendo nada em nós, encontrou no coração dele amor suficiente para nos amar. Deus nos deseja porque quis, sabe que somos imperfeitos e que nunca conseguiremos responder a Ele, corresponder a este amor, nem com atos e nem com sentimentos. Veja só, é Deus que se interessa por você. Não fique iludida na sua mente, iludido no seu coração. Precisamos crescer e entender que não existem pessoas sem sombras, assim como não existem pessoas que Deus ama desamparadas. Deus está conosco. Deus é a nossa sombra à nossa direita, dizendo dessa presença constante. Ah, meus irmãos, o teu caminho é para algo que me impressiona. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Como é que eles dizem? Para tudo, né? Para tudo. Isso aqui é impressionante. De dia não te molestará o sol, porque Deus é a sombra à tua direita, mas é também a sombra sobre você. Lembrando da peregrinação de 40 anos do povo hebreu, que Deus estava com eles numa nuvem, permitindo arrefecer o calor do sol para o conforto deles. Deus está nos reconfortando. O sol pode até queimar a nossa pele, mas não pode queimar o nosso coração. A ideia é que Deus nos protege dos fenômenos naturais. Eu sei
que a vida é cheia de intempéries. Eu sei que às vezes os vendavais nos tremulam. Bem disse Spurgeon que os vendavais são nossos aliados, né? Porque as árvores que se sacodem crescem mais enraizadas. É verdade. Deus nos protege dos fenômenos naturais. E aqui ele diz: de noite a lua não te molestará. Mas você e eu somos até compreensíveis com a ideia de que o sol possa queimar a pele dessa gente fria, né? Pode nos causticar e judiar, mas e a lua que mal pode fazer? A lua dos enamorados, que encanta o coração dos poetas. O que ele está dizendo com isto? Ele está dizendo que Deus nos protege também de fenômenos sobrenaturais. Opa, como assim? Porque o sol representa os fenômenos físicos da natureza. Mas a lua era, para aquele contexto, a mãe da loucura. Daí vem a palavra lunático. Isso é um fato. Porque quando a lua estava cheia, as pessoas que tinham um problema de esquizofrenia, as pessoas que tinham uma dificuldade no seu humor e temperamento, ficavam agitadas, oriçadas. Então eles ligaram a ideia de que a lua é que fazia os malucos, a lua é que deixava as pessoas doidas. E eles ligaram isso de tal maneira que a lua se tornou uma personagem não grata dentro deste aspecto da figura mitológica, dizendo que a lua ia deixar essa turma maluca. E alguns irmãozinhos naquela trajetória ali tinham medo da lua cheia, que eram os períodos mais aproximados da Páscoa em que eles peregrinavam. O que está dizendo esse texto é que Deus não vai permitir que você fique maluco. Eu sei que às vezes a cabeça se perde, fica perturbada. Às vezes a angústia é tão grande que esmaga até os nossos ossos. Às vezes há tanta inquietação na nossa alma que parece que não vamos conseguir virar a página daquele dia. Às vezes a gente precisa até tomar um ansiolítico, assim, com um acompanhamento médico. Mas o que o salmista está dizendo é que Deus, ele intervém e ele não permitirá que você perca a noção da companhia dele com você. As depressões não nos afastam de Deus. As lágrimas, por mais que embaralhem, embaçem nossas vidas, não podem impedir que Deus nos veja. A dor, por mais aguda que seja, não pode ser maior do que o consolo que a consciência cristã nos dá de que, vivendo ou morrendo, bendito seja o nome do Senhor. Olha, neste tempo de pandemia, as pessoas estão mais assombradas pela loucura do que pelo vírus. O vírus é aqui o tipo da lua, podemos dizer. Vai deixando a gente doido, a gente maluca, né? As pessoas ficam doidas. E está dizendo que Deus vai proteger a sua mente. A mente é protegida pelo conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa conhecer as Escrituras, né? A palavra de Deus dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. A presença de Deus conosco é real e ela pode ser ouvida nas Escrituras. Precisamos conhecer a Bíblia. E olha que interessante, Deus está conosco, é maior do que os montes, mais poderoso do que os assaltantes. Deus não cochila, dorme sossegado. Se você levantar para fazer a sua caminhada de dia, Ele é a sua sombra contigo, não te abandonará jamais. Se de repente a noite chegar e o medo e as sombras te envolverem, saiba que o Senhor te protegerá do mundo espiritual, do mundo místico, imaginativo, fantasioso, de tudo que essa mente é capaz de produzir. E ele diz: Deus protegerá a tua alma.
as faculdades do seu coração, do seu sentimento, das suas percepções. Deus vai te proteger. Eu sei que talvez você esteja abalado neste momento, inquieto, mas imagine isso tudo se você não estivesse no colo de Deus. Você e eu estamos esperneando no colo do Papai do Céu. Choramos nos braços de Deus. Sim, meu querido, minha irmã. Quantas vezes eu já embalei a minha menininha do meu colo, ela chorando, inquieta, mas estava protegida. Às vezes nós confundimos tudo isso, né? E é por isso que o salmista encerra dizendo: Deus protegerá, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua chegada. Deus protegerá a tua vida para todo o sempre. Guardará a tua saída e a tua entrada, desde o primeiro passo até a eternidade. Você sabe disso. Você já encontrou muitas portas fechadas, muitas porteiras fechadas, muitas estradas, muitas ruas sem saídas, muitos caminhos mal feitos. E se eu te perguntar como é que você chegou até aqui, você dirá: eu não sei. Misteriosamente eu cheguei até aqui. Mas hoje nós temos aprendido que você chegou aqui porque Deus te carregou você e a mim no colo esse tempo todo. E não vai nos abandonar jamais. Porque o Deus que anda conosco é o único Deus vivo e verdadeiro. E ele tem um pacto conosco. Ó, uma aliança. Esta aliança é baseada no amor dele por você e por mim. De onde me virá o socorro? O meu? O seu? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra, as batidas do seu coração, a estrada e o abrigo seguro para que sejamos sempre amparados. Deus te abençoe. Guarde a sua vida.